Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje traz a boa notícia sobre o sentido profundo do amor. O sentido profundo do amor está centralizado nele. Vamos ouvir o Santo Evangelho. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus está em missão. Ele sempre está em saída. O Evangelho fala que ele foi para o outro lado da margem, foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. O que significa isso? Jesus quer que todos sejam incluídos nesse seu anúncio, na sua boa notícia. A missão de Jesus é ensinar, é anunciar: o reino de Deus está no meio de vós. Vamos viver o reino de Deus, como assim o próprio Jesus diz: "Eu sou o reino de Deus. Veja o meu modo de ser, de agir." Então Jesus, na sua caminhada, vai nos ensinando. Nesse ensinamento, Jesus percebe que alguns ainda não entenderam o sentido profundo do amor que vem do Pai, desde o início da criação. Então, alguns querem, ainda como não aprenderam de Jesus, querem colocar Jesus à prova diante daquilo que aprenderam. Por exemplo, os fariseus aprenderam com a lei de Moisés, e eles colocam essa questão para Jesus. Ora, nós aprendemos com Moisés, e Moisés prescreveu o divórcio permitindo ao homem divorciar-se de sua mulher. Aí Jesus ensina aquilo que ainda parece que eles não aprenderam. Então Jesus ensina, ou faz com que eles lembrem do que é essencial. No começo, como diz assim: Moisés vos deu essa prescrição porque o vosso coração é duro e não entende que desde o início Deus os fez homem e mulher. E o que Deus uniu, o homem não deve separar. Mas tem casos, é evidente, que quando acontece a igreja, como representante e mediadora da palavra de Deus, ela entende que tem casos que de fato aquele casamento não foi válido. Então o próprio casal pede ao tribunal eclesiástico para verificar se aquele casamento foi válido, está sendo válido ou não. Como é que se faz isso? Através de uma petição. Vai fazer um pedido à igreja, que é direcionada ao tribunal eclesiástico, pedindo para que veja se de fato aquele casamento está de acordo com as normas prescritas pela igreja. Por isso que quando se entrega o pedido, a petição
No tribunal eclesiástico, começando na paróquia, vai se fazer um exame de admissibilidade. O que é isso? É saber se aquele pedido, aquela petição, está de acordo com as normas da igreja. Se realmente é passível de exame, vamos examinar de fato. Ou se é apenas uma questão de conflitos passageiros. Então a igreja examina e depois de todo o caminho processual que se diz, todo para saber esta realidade desse casamento foi válido ou não, dá uma resposta para os noivos. Então isso existe na igreja. Então depois dá uma declaração, se for o caso, de não existência daquele casamento. Ou seja, aquele casamento nunca foi válido, de acordo com o que prescreve a igreja, de acordo com o que prescreve o direito divino. Ou seja, partindo do próprio consentimento, já não havia uma validade no dia do próprio casamento. Aquele consentimento não estava de acordo com as normas da igreja, não era livre, não estava na sua plena liberdade aquele consentimento, ou seja, aquele sim. Então, que Deus continue unindo o teu casamento, a tua vida e abençoe sempre toda a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.